Fala, senhores, Vitor Azini aqui. Bem-vindos novamente à nossa comunidade Red Pill. Dessa vez é um resumo de um livro. Na verdade, eu escolhi esse livro porque é um livro que eu uso como referência para diversos conteúdos que eu crio. E, na verdade, não é muito bem um livro, é mais como uma enciclopédia. Por que isso? O Ben Greenfield, o autor desse livro, livro chamado Boundless, escreveu esse livro como se fosse um compilado de diversos conteúdos que ele tem colocado ao longo de anos, tanto no conteúdo do YouTube dele, quanto no conteúdo, principalmente, do podcast, que é muito mais profundo e avançado. Então, Ben Greenfield é um cara que tem mais ou menos 38 anos, tem 2 filhos gêmeos, esposa, casado, mora no noroeste dos Estados Unidos, numa região muito fria, Washington, e ele é um biohacker de carteirinha. Ele utiliza diversas estratégias, tanto alimentares quanto estratégias que você pode otimizar o seu sono, exercício físico. Ele gosta de competir, já competiu diversos Ironmans, faz Spartan Race, gosta de se expor ao frio. E esse compilado, esse livro, que é o Boundless, é um livro bem grosso. Ele tem cerca de 600 páginas, tem um índice remissivo aqui no final, tem diversas referências que, se você tem uma ideia de tão grosso que é o livro, ele não colocou nenhuma referência no livro. Está tudo online, onde ele também coloca uma referência para você poder acessar todas as referências que ele fala no livro, os artigos, os podcasts, os posts que ele colocou, principalmente os artigos, está tudo online na referência boundless.com. Você, quando compra o livro, você tem acesso a essa referência. Inclusive, ele colocou 5 capítulos adicionais. Aqui tem 21 capítulos, esse livro aqui dele. Na internet tem mais 5 capítulos e tem a complementação de todos os capítulos. Ou seja, os 21 capítulos têm complementação desses capítulos com mais coisas escritas, com as referências bibliográficas, os artigos científicos que ele se baseia para escrever o livro. E ainda assim ele coloca outros 5 capítulos que ele tirou, porque o editor falou que ficou muito grosso o livro, muito grande. Aqui tem 600 páginas, o livro original ele falou que teria 1.200 páginas. Então ele tirou metade, se transformou nisso aqui. É um livro, obviamente, muito complexo, não é um livro para você ler numa tacada só, é para você ir consultando ele aos poucos, até porque ele fala sobre todos os aspectos que você pode otimizar a sua saúde. Para você ter uma ideia, são 21 capítulos, eu vou resumir aqui os primeiros 7 capítulos. Se houver necessidade, eu resumo os outros 14, ou se eu quiser também resumir os outros 5 também, se vocês acharem que eu devo, resumirei também. Mas o primeiro capítulo fala sobre café, booze and horror flicks. Café, bebida e filmes de terror. O segundo capítulo ele fala sobre a termogênese ao frio, como você tomar banho gelado, se expor ao frio é importante para a sua saúde e os benefícios, como é que você faz para melhorar isso. Terceiro capítulo sobre a respiração. Quarto capítulo sobre alimentação. Quinto capítulo sobre nootrópicos, smart drugs e nootrópicos. Sexto capítulo, otimizar o cérebro. Sétimo capítulo, sono. E até aí que eu vou hoje. Mas ainda tem oitavo capítulo, massa muscular. Nono capítulo, sexo. 10º capítulo, fitness. 11º capítulo, biohacking do corpo, os tecidos que ele usa. 12º, Wolverine, como que você faz a recuperação muscular mais rápida possível. 13º, limpar o intestino, clean gut. 14º, dietas. Na verdade, o nome do capítulo é Fuck Diets, que se dane dietas. 15º, nunca fique mais doente, sobre imunidade. 16º, exames, é só sobre exames, então exame de saliva, exame genético. 17º, melhorar a beleza, supermodel. 18º, sexo. Na verdade, o 9º capítulo não é sexo, não, é sexy forever. Como criar uma massa muscular para a vida. 18º é o sexo, que é sobre tantra, libido. 19º, longevidade. 20º, invisible, as variáveis invisíveis da ciência moderna para maximizar a sua saúde e a longevidade. 21º, rotinas e rituais. É o plano para o dia perfeito. Eu vou aqui até o 7º capítulo, se você achar necessidade, a gente segue daqui em diante. Um livro bem interessante, bem visual também, bastante coisa interessante. E vamos lá, porque senão vai ficar longo. Primeiro capítulo sobre café, bebidas e filmes de terror. Ele fala, na verdade, quando que
o primeiro evento que ele achou que tinha tido um bunk, porque ele faz muita dieta cetogênica, low carb, e ele faz exercícios físicos de alto rendimento, Ironman, treina bicicleta, natação, corrida, e ele estava numa prova dessas, eu não lembro qual era a prova, deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei exatamente qual é a prova, se era um Spartan Race ou um Ironman, que ele teve um bonk, que você quebrou. A pessoa, quando quebra, ela perde totalmente a capacidade neuromuscular, ela perde o equilíbrio, ela perde a força, ela não tem mais força nem para continuar correndo. E aí ele quebrou no meio da prova. E ele faz dieta cetogênica, ele faz low carb nesses períodos. E ele mostrou que ele estava falando com um amigo dele, que é o Peter Attia, Dr. Peter Attia, que eu falo muito no Instagram lá, é um médico, que teve esse episódio e o Peter Attia falou, não, você não quebrou, você não teve falta de glicose porque você não está usando glicose na sua alimentação, você está em cetose. O que você teve é a fadiga do sistema nervoso central. Ele fala como é que você faz para balancear o cérebro de forma a não ter essa fadiga do sistema nervoso central, para evitar isso. Ele fala também sobre como é que você faz para entender qual é a principal dominância do seu corpo. Você consegue, através de um questionário no site Braverman, com N, isso aqui é um N, tá? bravermantest.com. Você consegue preencher esse questionário e você tem ideia de qual é a sua atual predominância dentro de todos os neurotransmissores principais, que são 4. Dopamina, que dá energia, dá disposição, mas se você tiver predominância demais, você pode ter ansiedade, preocupação, enfim, insônia. A serotonina, que deixa você mais calmo, mais tranquilo. O GABA, que dá sono, relaxa. E a acetilcolina, que faz a função motora, sensorial mais específica. Esses 4 neurotransmissores, você pode ter predominância deles. E o Dr. Eric Braverman, no site bravermantest.com, você, através do questionário, você consegue acessar isso e ter ideia de qual é a sua predominância e como é que você faz para melhorar, você reequilibrar esse seu neurotransmissor, para você melhorar a sua forma de estar no seu dia a dia, para você não se tornar um cara mais agradável de lidar, não se tornar um cara tão difícil se você tiver um desequilíbrio desses neurotransmissores. Além disso, ele fala sobre como balancear o seu cérebro para você evitar essa fadiga no sistema nervoso central, você fazer um reboot da tolerância à cafeína. Quem toma café todos os dias tem uma intolerância ao café, você precisa tomar doses cada vez maiores. Como é que você faz para rebutar isso? Como é que você faz para diminuir a ressaca quando você beber no dia seguinte, se você ficar bem? Quais são os melhores suplementos para você diminuir a ressaca? E como que você deve pensar 2 vezes antes de assistir qualquer filme agitado, especialmente filmes de terror à noite. Em relação ao vício de cafeína, o que ele fala? Ele fala para você, cada 4 a 8 semanas, evitar café por 7 a 10 dias. Isso para você evitar a tolerabilidade à cafeína. Evitar toxinas também. Além disso, se você quiser também evitar cafeína, esse vício, você sempre associar a tomar café junto com um suplemento chamado L-teanina. É um aminoácido, você usa de 100 a 200 miligramas por vez que você toma café. Evitar toxinas, por exemplo, você procurar um dentista funcional. Dentista funcional é aquele dentista que trabalha com o mínimo possível de drogas, tipo flúor, cloro, mas principalmente flúor, canais de mercúrio que vão fazer mal para o seu corpo. Então o dentista funcional ele olha e enxerga o seu dente do ponto de vista do corpo. Então ele vê do ponto de vista da saúde o que ele pode fazer no seu dente para que não prejudique a sua saúde. Não tirar um dente, extrair um dente de forma desnecessária, não fazer um implante de canal de forma desnecessária, não usar flúor de forma desnecessária na limpeza dos seus dentes. Então procurar sempre dentista funcional, fazer uma higiene da casa para evitar as toxinas com ingredientes naturais na natureza, como por exemplo vinagre, limão, bicarbonato de sódio. Evitar você também, quando você for comer vegetais, especialmente folhas, você embeber essas folhas no vinagre, porque o vinagre, o que é vinagre? Ele vai minimizar a quantidade de agrotóxicos. Você também pode embeber esses vegetais no iodo, o Lugol, 5%, você deixa durante 1 hora, 1 litro de água, aqueles vegetais embebidos na água, por 1 hora, depois joga fora, essa água tá com mais agrotóxicos. Isso minimiza. E se exclui os agrotóxicos, com certeza não exclui, mas minimiza. Especialmente os vegetais e as frutas que você come sem tirar a casca, por exemplo, morango,
sei lá, goiaba, frutas que você come com caixa, menos mal. Além disso, evitar cargas sensoriais à noite, filmes de terror, ouvir música muito agitada, você ver televisão, a tela do computador, a tela da televisão, ela, por ter aquela frequência, deixa você mais agitado. Você usar as redes sociais também deixa você mais agitado. Evitar, em relação às toxinas, fragrâncias, desodorantes com alumínio, principalmente você usa desodorante que tem alumínio, não é uma coisa boa para a sua saúde, evite isso. E também evitar monitores e áudios e filmes. Além disso, luzes fluorescentes, a luz branca. Quanto mais econômica é a luz, pior é para a sua saúde. Então, luz branca, essas luzes muito econômicas, são péssimas para a nossa saúde. Além disso, ele fala aqui em relação a alguns suplementos que vão otimizar os seus neurotransmissores, dependendo de qual for o neurotransmissor. Dentre eles, os principais são os suplementos com aminoácidos e complexo B. O aminoácido com complexo B, ele ajuda a produzir a maior parte dos neurotransmissores, acetilcolina, glutamina, GABA, dopamina. Então, você usar teanina, usar glicina, usar diversos aminoácidos junto com o complexo B, vitamina B1, B3, B2, B5, B6, B12, vai ajudar você a ter um bom aporte de neurotransmissores para pessoas que estão com desequilíbrio. E aí você tem diversos genes que você pode avaliar. Inclusive, ele cita o livro do Dr. Ben Lynch, Dirty Genes, Genes Sujos. É um livro que eu recomendo demais. Eu ouvi esse livro e depois estou lendo também. É um livro muito bom, que ele fala sobre como que algumas mutações, algumas alterações genéticas que todo mundo nasce com essas mutações, dependendo do seu tipo, você pode afetar a sua qualidade de vida. Você pode ter enxaqueca, você pode ter dor no corpo, você pode ter insônia, você pode ter doença cardiovascular mais cedo, enfim, dependendo da mutação. Dentre eles a MTHFR, o GST, GPX, o CONTS, o DAO, são diversas mutações que você pode avaliar se você tem ou não essas mutações, especialmente se você mora fora do Brasil, pelo exame 23andMe, 23 e eu. Seria a tradução, mas lógico que você tem que falar em inglês isso aqui. 23andMe, você pede esse exame, custa mais ou menos $100 e poucos. Você faz esse exame, vai estar um calhamaço de resultado. Aí você vai numa outra empresa chamada Strategene, como se fosse um gene estratégico. Strategene, você coloca o resultado do seu exame do 23andMe no Strategene, e ele vai te dar uma interpretação do resultado, para que fique mais fácil de você digerir isso, porque é um resultado muito grande no 23andMe. Enfim, são muitas coisas, um capítulo 1 é bem interessante, já começa com o pé na porta, bem interessante. Recomendo que vocês façam um Braverman Test, Strategene e o 23andMe uma vez na vida. Beleza? Vamos lá para o capítulo 2. Capítulo 2 fala sobre a temperatura gelada, 38 degree Fahrenheit below zero. É como se você estivesse se expondo à temperatura super gelada, né? No caso, a temperatura de congelamento da água é 32 graus Fahrenheit positivos. 38 abaixo de zero é uma temperatura muito fria. E o que a gente pode aprender aqui desse capítulo em relação à temperatura? A temperatura ajuda principalmente a consertar, a resolver um cérebro com uma hiperpermeabilidade. Um cérebro hiperpermeável, especialmente uma barreira hematoencefálica hiperpermeável, ela vai fazer com que você, à medida que você come alimentos que fazem mal para o seu corpo, se você tiver uma barreira hiperpermeável, essas toxinas, esses alimentos ruins, esses nutrientes ruins, toxinas especialmente, vão atravessar a barreira hematoencefálica e vão fazer mal para o seu cérebro diretamente. Então, a exposição ao frio vai proteger o seu cérebro, vai ajudar a fechar essa barreira hematoencefálica para que toxinas não invadam o tecido cerebral, o líquor cefalorraquidiano e os neurônios do tecido cinzento e da matéria branca do cérebro. Ele fala também de uma história bem interessante, que ele estava numa Spartan Race, uma corrida especialmente agressiva lá nos Estados Unidos, e teve um episódio que ele, como estava numa região fria, em Vermont, fazendo essa corrida, ele ficou com uma hipotermia. Ele se expôs muito ao gelado, ao frio, por algum motivo entrou gelo nas botas dele, e ele ficou sem sentir os pés. Ele foi ser atendido pelo paramédico lá da corrida, e ele viu que ele estava sem a própria percepção, sem a percepção tátil nos pés,
e aí ele colocou o Ben Greenfield numa banheira quente e pediu para ele ficar nessa banheira quente. Ele lembrou de um evento que ele conheceu o Mark Divine, que também tem um livro interessante, onde ele fala sobre uma respiração que os Navy SEALs, Mark Divine é um ex-Navy SEAL norte-americano e um multimilionário empresário. Ele fala das situações que os Navy SEALs, antes de uma missão, antes de executar uma missão, eles fazem uma respiração em box, né, em quadrado, 4 segundos inspirando, 4 segundos segurando, 4 segundos expirando e 4 segundos segurando aqui embaixo. Você segura, solta, segura, solta, puxa, segura, solta, segura, puxa. Durante 4 segundos, 4 segundos. Ao fazer isso, você consegue acalmar o seu sistema nervoso central, você fica tranquilo. Então ele fez a respiração. À medida que ele estava na banheira quente, ele respondeu muito rápido, ele ficou muito bem, porque ele estava prestes a ter um ataque de nervos nesse momento. Bem interessante em relação aos inimigos da Blood-Brain Barrier. Blood-Brain Barrier, barreira hematoencefálica, como se fosse a tradução que eles chamam de BBB. Para a barreira hematoencefálica, uma coisa importante é você segurar, você melhorar a qualidade do seu sono. Pode entrar ali. Você melhorar a qualidade do seu sono. Se você tiver um sono ruim de forma frequente por pelo menos aí 2 noites, isso vai atrapalhar muito essa barreira hematoencefálica, ela vai a tendência a ela ter uma hiperpermeabilidade. Você tomar muito álcool de demasia, qualquer que seja o álcool, gin, vinho, cerveja, qualquer coisa, vai também atrapalhar a barreira hematoencefálica. A pressão arterial aumentada vai também prejudicar a sua barreira hematoencefálica. O consumo exagerado de glutamato monossódico, que é aquela substância que é presente no Ajinomoto, nos temperos de carne, no molho shoyu, tem muito glutamato monossódico, geralmente fazem muito mal, especialmente para a barreira hematoencefálica. As lectinas presentes nos grãos, no feijão, no milho, na soja, enfim, diversos grãos, tem uma quantidade enorme de lectinas que vão fazer mal também pela sua barreira hematoencefálica. Eu falo isso sobre as lectinas. A principal lectina que existe é o glúten no nosso Instagram. Eu falo muito sobre isso. Como é que você faz para preservar a barreira hematoencefálica comendo o mínimo possível de lecitinas. Ele fala também de um engenheiro da NASA, o Ray Cronise. O Ray Cronise, em 2013, foi entrevistado pelo Ben Greenfield, para você ter uma ideia de como é que ele está há tanto tempo assim no mercado de podcast. Em 2013, ele viu que o Ray Cronise desenvolveu Na verdade, ele não entrevistou em 2013. Em 2013, o Ray Cronise, que é um ex-engenheiro da NASA, desenvolveu um protocolo para as pessoas perderem 20 pounds de peso por mês. Fazendo o quê? Exposição ao frio, banho gelado no início do dia e no final do dia, faz com que as pessoas percam cerca de 20 pounds por mês, que dá mais ou menos uns 8 quilos por mês, com essa exposição agressiva ao gelado, ao frio. Se expondo ao frio, você consegue estimular as células de gordura marrom, que aumenta o metabolismo, para que você possa acelerar o seu metabolismo. Eu falo inclusive do neurocirurgião Dr. Jack Kruse, também é uma outra figura que o Ben Greenfield entrevista no podcast, que é um neurocirurgião que usa o banho gelado para os seus pacientes com problemas de nervos ou sistema nervoso central para recuperarem da lesão. Um trauma crânioencefálico, uma lesão nervosa, ou um neurocirurgião que precisava de uma recuperação rápida desses clientes que fariam a cirurgia, ele instituía um protocolo de banho gelado para essas pessoas, para elas recuperarem a rigidez, né? Tornar mais saudável o sistema nervoso central e periférico também com o banho gelado, especialmente nervos e cérebro. Além disso, como consertar esse leaky brain, esse cérebro hiperpermeável? Ele dá dicas aqui: aumentar a quantidade de sono, independente do que muitas pessoas imaginam, mas eu durmo 5 horas e fica tudo bem, eu não fico... A maior parte das pessoas, 99,9% das pessoas, precisa dormir pelo menos 7 horas por noite. Precisa. Isso é importante. Dormir mais, controlar essa pressão arterial, beber menos álcool, evitar grãos e gorduras trans. Ele fala sobre o protocolo Wahls, né? Tem o livro Wahls Protocol, de uma mulher americana médica que desenvolveu esclerose múltipla. E aí ela começou a testar diversos alimentos que ela comia, se ela piorava ou melhorava. E ela desenvolveu um protocolo onde ela reduziu bastante o consumo de gordura trans, diversos grãos,
diversos vegetais com esse protocolo Wahls. Inclusive tem o Instagram dela, o Wahls protocolo. O Wahls se escreve WAHLS. É assim que escreve, para poder melhorar uma doença estritamente rigorosa, autoimune, que ataca o sistema nervoso central e periférico, no caso da Terry Wahls, a médica, e ela desenvolveu esse protocolo que é bem interessante, que evita basicamente grãos e gorduras trans. Ele fala sobre o chá e o café. O café estimula o AMP cíclico, então por isso que ele considera o café algo importante para melhorar a saúde cerebral. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, mas é a opinião do Ben Greenfield. Lembrando que o Ben Greenfield ele cita diversas coisas, mas ele cita muitos artigos observacionais, então não tem muita base experimental de que aquilo funciona, não. É muito mais um acho por causa desse artigo ou desse artigo. Mas se você realmente for ver os artigos, você tem todos os artigos que vão corroborar qualquer que seja a sua opinião. Então você tem que ter um pouco mais de rigor. Eu acredito que o Ben Greenfield não tem tanto esse rigor, por isso que ele fala que um monte de coisa funciona, ele usa um monte de coisa, mas se você colocar na ponta do lápis, é tanta coisa que não tem como seguir tudo isso que ele fala, porque é muita coisa. Então é assim, eu estou falando aqui o que o livro fala, não que eu concorde. Ele fala que o café e o chá fazem muito bem para o cérebro, que estimula a AMP cíclico, porque alguns estudos mostram, enfim. E aí, suplementos que melhoram essa barreira hematoencefálica também. Alfa-GPC, que estimula a dopamina, curcumina, resveratrol, berberina, ômega 3, gengibre, todos eles inibem a MMP9, que é uma enzima que destrói a barreira hematoencefálica. Então, se você inibir essa enzima, isso é bom. O que inibe a enzima? Resveratrol, curcumina, berberina, ômega 3 e gengibre, além do alfa-GPC que estimula a dopamina. Outra coisa interessante também que preserva a barreira hematoencefálica, o magnésio, especialmente o magnésio trionato, que tem uma boa penetração na barreira hematoencefálica. Ele é bem interessante na forma de 300 até 1000 miligramas por dia de magnésio trionato. Estimulação do nervo vago. Você pode estimular o nervo vago através de meditação, respiração, exposição ao frio. Então são diversas formas de você estimular. Cantar, você pode fazer diversas atividades que podem estimular o seu nervo vago. O nervo vago é o principal nervo do sistema nervoso, é o 10º par craniano, e ele é o principal nervo do sistema nervoso parasimpático. Vai deixar você mais tranquilo, mais relaxado, através da estimulação do nervo vago. Como é que se estimula? Meditação, controlar, cantar, meditar, respirar, se expor ao gelo, tudo isso deixa você mais preparado para se adaptar a situações difíceis. Evitar snacking, ele fala que o snack é uma das piores coisas porque você vai acabar estimulando a grelina, e a grelina, você vai acabar, com o aumento da grelina, você vai ter problemas na barreira hematoencefálica. E o principal deles é a termogênese gelada, e ele fala um monte de coisas sobre como é que você pode fazer do banho gelado, que tem que ser um banho bem frio. Se você não mora numa região fria, ele recomenda você comprar um freezer, botar gelo, ou botar água dentro do gelo, trocar água, é um monte de rolo, mas é bem completo em relação à exposição ao frio, ao gelo. Como ele é importante para preservar a barreira hematoencefálica. No terceiro capítulo ele fala sobre respiração e mais, beyond, breathwork and beyond. O que você pode fazer em relação à respiração para você poder ter uma boa capacidade respiratória? Ele fala que ele estava ouvindo o Ron Penna, que é o dono da Quest Nutrition, aquela barrinha de cereal, Quest. Tem um cara que é um americano, que é o dono dessa barrinha, um dos sócios, né? E ele estava no jantar e esse cara falando, então acontece que, na verdade, o CO2 é importante para a nossa saúde e não ruim para a nossa saúde. Aí o Ben Greenfield olhou assim, ele sempre começa o capítulo contando uma história, né? O Ben Greenfield olhou assim, achou meio estranho. Ele falou, você não sabia disso, Ben? Uma das coisas mais importantes é você aprender a acumular o CO2 no seu corpo, porque quanto mais CO2 no seu corpo, mais fácil o oxigênio sai da massa e vai para o tecido. Ou seja, mais fácil o seu corpo é oxigenado. Então a ideia é você acumular CO2, porque quanto mais CO2, mais o oxigênio vai para o tecido, mais você se oxigena. E aí, por causa desse efeito Bohr, que é justamente isso, quanto mais CO2, mais ácido é o seu sangue, e quanto mais ácido é o seu sangue, mais CO2 está, mais fácil o oxigênio sai da hemácia e vai para os tecidos. A gente tem que aprender a treinar, a se adaptar a concentrações cada vez maiores de CO2. Ele fala também do mito da fadiga adrenal, que muitas pessoas, especialmente no mundo da medicina integrativa, falam da fadiga adrenal, é aquilo, é isso, é causa de tudo, a pessoa está cansada, mas não está.
E como ele fala que, na verdade, a grande sacada da fadiga adrenal é que existem muitas causas que vêm antes de você suspeitar disso. Por exemplo, a apneia do sono, por exemplo, problema de tireoide, hipotireoidismo, por exemplo, overtraining, treinar demais, por exemplo, disfunção mitocondrial. Ele fala como é que funciona o ciclo da glândula adrenal, né? O eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal. O hipotálamo produz o CRH, que vai estimular a hipófise, que é a pituitária. A pituitária, recebendo o CRH do hipotálamo, recebe e produz o ACTH. O ACTH vai descer para o corpo e vai até a adrenal. A adrenal, recebendo esse ACTH, vai produzir cortisol. O cortisol vai ser produzido através ao receber o ACTH lá da pituitária. Cortisol, noradrenalina, adrenalina são hormônios produzidos pela nossa adrenal. E a adrenalina, noradrenalina e cortisol, ao serem produzidos, vai inibir a produção de mais ACTH e de mais CRH. É o feedback negativo. Esse é o ciclo. Quando você trabalha demais, ou faz overtraining, ou tem uma disfunção mitocondrial, você tem uma desregulação desse ciclo todo. Ele explica tudo isso. Ele fala que uma das saídas para você voltar a regular esse ciclo é você se expor ao sol, você meditar, você usar óculos bloqueadores de luz azul, você estimular o nervo vago através da estimulação do nervo vago, meditação, respiração controlada. E aí ele fala sobre diversas técnicas de respiração que vão ajudar você a estimular o nervo vago. Kundalini, né, a respiração indiana da yoga, você faz a respiração por narinas diferentes, você puxa o ar por uma narina, solta o ar por outra narina. Ele fala a respiração em box, que eu já falei, do Mark Divine, que é o ex-Navy SEAL. Inspira por 4, segura 4, solta 4, segura 4, inspira 4, repete isso. Você consegue controlar a respiração. Minha mulher usa muito antes de um avião, antes de voar, para poder ficar mais calma, ficar mais tranquila. Você tem a respiração buteico, que é você botar uma fitinha, um esparadrapo, eu uso muito. Deixa eu ver se eu tenho aqui, não. Eu tenho um esparadrapozinho, micropóreo normal, tampa a boca, vai dormir, respirando só pelo nariz. Ao respirar só pelo nariz, você estimula a respiração durante a noite, durante o seu sono, da parte de baixo do pulmão, porque você usa o nariz. Se você abre a boca, se você não usa fita, inclusive o cara que criou isso, que difundiu isso, não foi o Konstantin Buteyko, foi um médico soviético que difundiu isso, mas o Patrick McKeown, é um escocês, irlandês, ele fez o livro Oxygen Advantage, a vantagem do oxigênio. Na verdade, ele fala nesse livro que o mais importante da nossa respiração é você se adaptar a concentrações cada vez maiores de CO2. E uma técnica que ele usa é o buteico, que é esparadrapo na boca, dormir usando o nariz, e isso eu uso muito, uso todas as noites praticamente, só quando estou com o nariz entupido que eu não uso, o que é raro. E isso é bem importante para você, durante a noite, você trabalhar a respiração nasal, que é mais difícil e tende a acumular CO2, o que é bom para você. A respiração do Wim Hof, que ele fala que é uma hiperventilação, você tira de forma forçada o CO2, e isso antes de entrar num banho gelado, numa banheira fria, mergulhar num lago congelante. Isso é a respiração de um cara, Wim Hof, é um yogi famoso no mundo todo. Ele fala sobre hiperventilação, que não tem nada a ver com a buteico, nada a ver com Kundalini, nada a ver com a respiração em box. E especialmente a respiração para você se adaptar mais ao CO2. Ele coloca uma técnica aqui que você segura o ar durante 1 minuto e meio e respira depois por 2 minutos e meio. Depois segura o ar por 1 minuto e meio e respira por 2 minutos. E vai diminuindo o tempo que você vai respirando e vai mantendo o tempo de segurar o ar. Segurar o ar por 1 minuto e meio é bastante coisa. Eu fiz isso ontem, inclusive. É bem interessante. E o tempo de respiração você vai diminuindo para que você possa se adaptar cada vez mais a quantidades maiores de CO2. Isso ele aprendeu com um treinador de pesca submarina para aprender a se adaptar a quantidades cada vez maiores de CO2 durante a pesca, durante a submersão na água. Beleza? Breathwork and Beyond, capítulo bem legal, fala sobre bastante as respirações. Eu gosto desse capítulo. Capítulo 4. Eat Yourself Smart. Ele fala sobre respiração para se tornar inteligente, para ficar inteligente. E aí nesse capítulo ele fala como que você nutre o cérebro. E aí, primeira coisa, ele fala os piores alimentos para o cérebro. Alimentos que produzem muita histamina, condimentados, presunto, queijo, muito tempo fermentando, condimentado, são péssimos para o nosso cérebro. Alimentos ricos em oxalato,
couve, beterraba, amendoim, amêndoa, castanha, nozes, são ricos em oxalatos, fazem muito mal para o nosso cérebro. Alimentos fermentados, por exemplo, kefir, kombucha, vinho, vinagre, são péssimos para o nosso cérebro. Por mais que você ouve, peraí, kombucha faz mal? Fermentados no geral fazem mal. Inclusive ele fala isso. Ah, mas o kombucha, kefir, é bom. Segundo do ponto de vista cerebral, não é uma coisa boa. Carnes condimentadas, então, sei lá, patê, salsicha, linguiça, tudo isso não é uma coisa boa para o cérebro. Frutas secas também, concentração, você desidratou a fruta, não é uma coisa legal. Amendoim, péssimo para o nosso cérebro, tem fungo também, tem as micotoxinas. E uma saída para isso é usar quercetina. Quercetina 500 mg 4 vezes ao dia, no total de 2.000 mg por dia. Excelente alternativa para o seu cérebro. Alimentos que sobem muito a glicemia, banana, arroz, feijão, carboidratos, não é bom para o nosso cérebro. Adoçantes artificiais, resveratrol, eritrol, xilitol, sucralose, sacarose, tudo isso não é uma coisa boa para o cérebro. Gorduras trans, óleo de soja, óleo de milho, óleo de algodão, qualquer um desses. Glúten, que é um tipo de oxalato também. Glúten é um tipo de lectina. É um tipo de lectina também péssimo para o nosso cérebro. Alimentos ricos em metais pesados. Que alimentos são esses ricos em metais pesados? Peixe, se o peixe for de rio, rico em metais pesados, especialmente a mercúrio. Arroz integral, rico em arsênico. Farinha, rico em cádmio. Enlatados, sardinha, atum, rico em chumbo. Então, em geral, esses peixes, arroz integral, farinha e enlatados não é uma coisa boa em termos de metais pesados. Alimentos que são ricos em carboidratos e gorduras ao mesmo tempo, também não é uma coisa boa. Por exemplo, Nutella. Nutella é doce e gorduroso, não é uma coisa boa. Alimentos ricos em fungos, por exemplo, grãos que ficam acumulados em silo, o milho, o amendoim, são ricos em micotoxinas, não fazem bem para o nosso cérebro. Então, o que a gente tem que fazer? Qual é a solução para isso? A solução, será que dá para ver aqui? A solução é aqui, ó. Cetose, então vai fazer uma dieta cetogênica, diminuir o consumo de carboidratos, inclusive vou fazer uma masterclass sobre isso. Jejum, você ficar um tempo sem comer, eu toda manhã fico em jejum, não como nada. Ácido butírico, é uma gordura de cadeia curta, presente principalmente na manteiga, excelente para o nosso cérebro. O CLA é o Conjugated Linoleic Ácido, ácido conjugado linoleico, excelente para o nosso cérebro. O carvão ativado existem diversos suplementos com carvão ativado. Não é porque é carvão que você vai comer, você tem que usar um suplemento de carvão ativado que ele quebra principalmente os metais. Se você for consumir algum suplemento normal, ele vai atrapalhar a absorção, porque ele neutraliza praticamente tudo que você come. Então, se você comer besteira, carvão ativado é excelente alternativa. DHA, presente no ômega 3, também é excelente alternativa. Aqui, ó. E o caldo de osso, você consumir um caldo de osso, eu falo muito sobre isso no nosso Instagram. É uma carne que tem na panela, que você faz cozinhada durante muito tempo na panela, e você extrai ali aquela gordura que é riquíssima em minerais, em ácidos, cadeia curta, que vão fazer bem para o seu cérebro. Então esse capítulo aqui ele fala basicamente alimentação otimizada para o seu cérebro. Jejum, ácido butírico, dieta cetogênica, ou seja, são diversas as alternativas para você nutrir o seu cérebro. Claro que o capítulo é muito mais extenso do que eu estou falando aqui agora. Quinto capítulo, nootrópicos. Ele fala a diferença dos smart drugs. Smart drugs são basicamente drogas, são farmacológicas. Por exemplo, a ritalina, a modafinila, a anfetamina, a selegilina, que é usada para Parkinson. São drogas que são usadas para otimizar o cérebro, mas elas têm efeitos colaterais. Anfetamina, imagina, modafinila. A modafinila tem muitos efeitos colaterais. A ritalina, muitos efeitos colaterais. Estimula o córtex pré-frontal, mas também tem diversos efeitos colaterais. Insônia, diversas coisas. E os nootrópicos, que são diferentes das smart drugs, são como se fossem nutrientes naturais, não são medicamentos, não tem patente em cima dos nootrópicos, e eles são de origem diversa. Por exemplo, a medicina Ayurveda tem o Bacopa monnieri e tem o Ashwagandha, que são adaptógenos. Eles otimizam o cérebro. Muitos suplementos para o cérebro têm a Bacopa monnieri e a Ashwagandha. Em relação à medicina tradicional chinesa, a gente encontra o ginkgo biloba. Você pode usar na forma de 40 até 100 mg por dia, especialmente os idosos se beneficiam
em termos de otimização do cérebro, e o Deng Xiaoyao. Deng Xiaoyao é uma droga da medicina tradicional chinesa que estimula o cérebro, assim como o ginkgo biloba. Além disso, tem diversas outras. A vanilina, que é derivada da vanila, da baunilha, excelente para o cérebro. O café, a nicotina. O Dr. João Vitor, aqui no Instagram, ele fala muito sobre a nicotina quando ele precisa estudar. Ele tem um efeito mais curto que a cafeína, dura pouco tempo, você precisa estudar à noite. Ele não vai tirar o seu sono depois na minha vida dele, que é muito mais curta, são 4 horas mais ou menos. Mais ou menos, você pega um chicletinho de 4 mg de nicotina, quebra em 4, você usa 1 mg. Ela tem um bom efeito, mas é um efeito mais rápido. CBD, que é o canabidiol, vem do cânhamo, que é um primo da maconha, também é usado para otimizar o cérebro. Algumas pessoas ficam mais tranquilas, depende o efeito psicossomático, né, da maconha, ele vem do THC, não do CBD. Então, geralmente as drogas que têm CBD e não THC, 0% de CBD, 0% de THC, elas não têm THC. Então não tem efeito de você ficar doidão, ficar com o olho vermelho, ficar com fome, larica, não tem isso. É CBD. É bom para doenças neurológicas, convulsão, dor crônica, dor muscular, esclerose múltipla, câncer. Muitos estudos no mundo estão saindo em relação a isso. Câncer, doença neurológica, convulsão, insônia, ansiedade, depressão. O CBD, eu tenho estudado muito sobre isso, é bem interessante. E tem diversos tipos de CBD, concentrações diferentes e também tipos diferentes. Tem o Full Spectrum, tem o Broad Spectrum, tem o Pure. Pure é só CBD. O Full Spectrum tem tudo, inclusive THC. E o Broad Spectrum eles tiram o THC. Tem o Lion's Mane, que é um fungo, que ajuda também a melhorar a capacidade cerebral. É um fungo que não é muito encontrado na América do Sul, é mais na Ásia, América do Norte e Ásia. Ele tem um meio com os cabelinhos assim, e ele é usado para otimizar o cérebro, Lion's Mane. Tem a vinpocetina, também muitos suplementos usam. Não sei se dá para ver aqui, ó. Vinpocetina. Aqui tem o azul de metileno, muitas pessoas usam também, muitos médicos usam, especialmente azul de metileno de via endovenosa. Tem a fosfatidilcerina, tem a maca peruana, o chá verde, todos esses são nootrópicos. São substâncias que têm muito menos efeito colateral do que as smart drugs, mas também tem que ser usado com inteligência. O seu usar aqui ashwagandha, bacopa manieri, ginkgo biloba, cafeína, nicotina, CBD, fosfatidilcerina, que dá um pouquinho de sono, mas ele é bem interessante. Maca peruana, vinpocetina, é uma bomba isso aqui. Então você tem que ter cuidado. Cada um tem a sua dose diferente, cada um tem que ter cautela, com certeza. E aí, o que você pode fazer em relação para aumentar o efeito dos nootrópicos? Eu quero usar, mas eu quero usar o mínimo nootrópico possível e quero usar outros suplementos que vão aumentar o efeito deles. Usar suplementos que são doadores de colina, como por exemplo o alfa-GPC. Eu fiz uma live com o filho do Laí Ribeiro, o Frederico Porto, um excelente psiquiatra. Ele fala sobre o alfa-GPC, que aumenta a dopamina, bem interessante para otimizar a função dos neurotrópicos. Aminoácidos, que estimulam a função dos neurotrópicos. Acetil L-carnitina, por que acetil? Porque tem uma maior propensão a penetrar o cérebro. N-acetiltirosina, taurina, L-teanina, todos esses aminoácidos aqui otimizam a função dos neurotrópicos. Complexo B, vitamina B1, que é a tiamina, B3, niacina, B5, ácido pantotênico, B6, piridoxina e B12, cobalamina, otimizam também a função dos neurotrópicos. É a partir deles que os neurotrópicos se estabilizam na membrana. Vitamina C e vitamina D também estimulam os neurotrópicos. Bem interessante também você entender que você ter boa concentração de vitamina C e vitamina D vai fazer bem para o seu corpo. Vitamina C você precisa comer limão, laranja? Não precisa. O fígado tem vitamina C, as carnes vermelhas também têm vitamina C. Adaptógenos, como por exemplo a mucuna pruriens, a forscolina e a rhodiola rósea, são adaptógenos que também otimizam a função dos neurotrópicos. Neurominerais, lítio, magnésio, zinco, aqui ó, neurominerais. Lítio, magnésio e zinco. Lítio, doses altas é para pessoa bipolar. Dose baixinha, se você usar dose baixinha, ele estabiliza a membrana celular. Magnésio, zinco, ótimo. Você usar o zinco na forma de 15 mg por dia, o magnésio, especialmente magnésio treonato, excelente nutriente. E os anti-inflamatórios, pirroloquinonina quinona, que é o PQQ, quercetina, curcumina, DHA, piperina ou bioperina, aumenta a absorção dos nutrientes aqui desses anti-inflamatórios, o PQQ, da quercetina, a curcumina e o DHA. A piperina, especialmente por causa da curcumina.
A pimenta preta otimiza a absorção e a biodisponibilidade da curcumina. Então aqui são diversos nutrientes que vão facilitar o efeito dos nootrópicos. Capítulo também bem interessante, especialmente para aquelas pessoas que são concurseiras, estão estudando para concurso. E aqui os últimos dois capítulos são do biohacking, os utensílios para biohacking do cérebro. E o sétimo, sleep. Utensílios para o biohacking do cérebro é um capítulo mais específico, né, mais profundo. Eu não quero entrar aqui em diversas coisas que ele fala, de coisas que ele usa para otimizar o cérebro, mas assim, eu vou falar dos três principais. O Pulsed Electromagnetic Field Therapy, terapia eletromagnética de campo pulsado. É como se fosse são vários eletrodos que você usa no cérebro para estimular o funcionamento do seu cerebral. Além disso, neurofeedback, você usa um utensílio no cérebro, você pode usar, por exemplo, o HeartMath. HeartMath, eu falei também na palestra do Frederico Porto, Dr. Frederico Porto, psiquiatra, filho do Laí Ribeiro. Ele fala sobre o HeartMath, são estratégias que você bota no cérebro e ele faz uma leitura do eletroencefalograma para saber como é que você está em relação a cerebralmente falando, no dia a dia. Você está ali trabalhando com o HeartMath, você está desnorteado, está com uma variabilidade muito pequena, significa que você está estressado, está ansioso. Então ele fala, opa, respira, para um pouquinho, medita um pouquinho, aí você otimiza o seu dia a dia. Neurofeedback, existem diversas estratégias para você usar no seu dia a dia para que você melhore o seu sistema nervoso simpático ou parasimpático, ou seja, autônomo. E o N-Back Training App é um aplicativo são diversos aplicativos que usam essa teoria aqui do N-Back Training para você estimular o seu cérebro. Ele usa memória, usa raciocínio rápido, usa raciocínio lento, memória antiga. É como se fosse um puzzle, como se fosse um exercício mental. É um aplicativo que você pode usar por 5 minutos que você estimula a sua capacidade de raciocínio. N-Back Training App. E aqui o sétimo capítulo o capítulo que fala sobre o sono. Ele fala um monte de coisa sobre o sono. Dessa mutação aqui do BHLH-E41, algumas pessoas têm essa mutação, a minoria de pessoas, 0,01% das pessoas têm, que tendo essa mutação você não precisa dormir 7 horas por noite, você dormindo 5 a 6 horas, você não fica sonolento, você não fica oxidado, você não fica inflamado. Mas a maioria das pessoas não tem essa mutação, a maioria das pessoas precisa dormir de 7 a 9 horas por noite, isso não vai ter jeito. Óleos essenciais para melhorar o seu sono, por exemplo, óleo de bergamota, tangerina, óleo de lavanda, também à noite, bem interessante, que você fica mais calmo, mais tranquilo. Óculos Blue Block em glasses, óculos Blue Block, é aquele óculos vermelhinho, aqui ó, vou mostrar aqui para vocês. É um óculos que você usa à noite, especialmente a partir das 8 horas da noite ou 7 horas da noite, para que você possa evitar de se expor à luz branca. A luz branca vai fazer mal para o seu cérebro, porque ela vai inibir a produção natural de melatonina pela sua glândula pineal. Além disso, em relação a sono, se você tiver um sono baixo, dormindo pouco, 5, 6 horas por noite, você vai ter um aumento da leptina e uma diminuição da grelina. E com isso, você vai ter uma tendência a mais apetite, vai querer comer besteira, vai comer doce. Isso é natural de uma pessoa com uma deprivação do sono. Por isso que é importante você dormir bem. Quando você dorme bem, você diminui a leptina e aumenta a grelina. Você fica mais sensível à leptina, então você fica mais saciável. Dormindo pouco, você fica pouco saciado, porque a leptina gera uma resistência. Então, você come e não para nunca por causa da privação do sono. Nesse capítulo ele fala também dos cronotipos do sono, do Dr. Michael Breus, o lobo, o urso, o leão e o golfinho. O golfinho tem um sono errático, né? Dorme, acorda com qualquer coisa, não gosta de dormir muito, mas também quando dorme, acorda rápido. O lobo, ele dorme tarde. Então ele fala que o lobo, a pessoa que tem lobo, você tem um questionário, inclusive eu deixei no meu site um questionário que é uma adaptação do questionário dele, onde você consegue saber pelo questionário qual é o seu tipo. São mais ou menos 20 perguntas que você tem uma ideia de se você é um lobo, você é um cara que tem tendência a dormir à noite, mais tarde. Se você é um leão, você gosta de dormir cedo e acordar cedo. Ou se você é um urso, que é um cara geralmente normal. A maior parte da população, metade da população tem o cronotipo de urso. Então acorda mais ou menos aí 7, 8 horas e dorme 11 horas. Alguma minoria, 20%, são lobo, ou seja, tem tendência a dormir tarde, acordar tarde. E outra minoria tem tendência a ser leão. Então gosta de acordar cedo e dormir cedo. E uma minoria da minoria, 10%, gosta de ser, são golfinho. São bem erráticos.
Falamos aqui sobre dicas para você dormir bem, ter horário sempre único para você dormir, fazer exercício durante o dia, principalmente exercício aeróbico, e comida, não comer muito de forma muito intensa à noite vai prejudicar o seu sono. E suplementos que vão otimizar o seu sono, o triptofano, o complexo B, magnésio, zinco, a melatonina. Além disso, tem a vitamina D, a teanina e as batidas binaurais, né? Você usa um headphone e você bota no YouTube ou bota um aplicativo que você estimula batidas com frequência diferente no seu cérebro, no seu ouvido, nos dois ouvidos. E aí essa estimulação binaural vai facilitar o seu sono. Bem interessante, você pode usar um aplicativo chamado Sleepstream App. Melatonina, zinco, magnésio, triptofano, complexo B, teanina, vitamina D e as batidas binaurais pelo Sleepstream App vão estimular o seu sono. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Resumi até o capítulo 7. Se vocês quiserem que eu resuma mais, o livro tem 21 capítulos, mais 5 online. Me falem aqui nos comentários do Telegram ou do Facebook para eu saber. Um abraço, tchau!